Nesse vídeo eu vou te explicar como é que você pode transformar um exercício de regra de 3 composta em um exercício de regra de 3 simples. A minha intenção nesse vídeo não é exatamente te explicar passo a passo como se resolve um exercício de regra de 3 do método tradicional, mas sim te ensinar a você fazer essa transformação e aí resolver a regra de 3 simples vai ser mais tranquilo, beleza? Então, indo direto ao ponto, a gente vai fazer 2 exercícios nesse vídeo para fixar bem a ideia. Lembrando, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se esse conteúdo for relevante para você. Então vamos lá, primeiro exercício é esse daí, ó. Suponha que 10 macacos comam 25 bananas em 5 minutos. Em quanto tempo espera-se que 5 desses macacos comam 10 bananas? Então, como é comum desse tipo de exercício, a gente sempre costuma montar uma tabela com os dados. Então a gente vai ter aqui os macacos, as bananas e o tempo que eles demoram para comer. E aí a gente tem duas situações. Cada uma dessas situações a gente representa por uma linha. Então, no caso dos macacos, a gente teria 10 macacos que comem 25 bananas em 5 minutos. E aí, na segunda situação, a gente vai ter 5 macacos comendo 10 bananas. E a gente quer saber o tempo que eles demoram. Então, essa é a estrutura que você deveria montar. E para resolver, usando o jeito normal de resolver a regra de 3 compostas, você analisaria quais grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar duas dessas grandezas e transformar em uma única grandeza. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter a grandeza tempo. E aqui, ó, veja, a gente tem macacos e bananas. Eu consigo resumir essas duas informações numa única informação, que seria o quanto que cada macaco come, certo? Então, ao invés de eu analisar que 10 macacos comem 25 bananas, faz sentido eu analisar quantas bananas cada macaco come. E aí, em cada situação, eu vou ter meio que a eficiência de cada macaco. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha nova grandeza que vai resumir a informação dessas duas colunas. Então, vou colocar aqui, isso aqui vai ser bananas por macacos. E aí, talvez você se pergunte como é que eu sei que eu deveria dividir ou multiplicar. Por isso que é importante você refletir um pouco sobre o contexto do problema. Se eu multiplicar a quantidade de macacos pela quantidade de bananas, essa informação não tem muito significado. O que tem mais significado é dividir a quantidade de bananas por macaco. Aí sim a gente consegue entender o que essa grandeza está querendo dizer. Então, por mais que seja algo útil a gente transformar um exercício de regra de 3 composta em regra de 3 simples, a gente tem que tomar cuidado com esse raciocínio quando a gente vai transformar duas grandezas em uma única grandeza, tá? Então esse é o cuidado que você tem que tomar. Bom, feito isso, vamos ver o que sobrou aqui na tabela. O tempo se mantém o mesmo, então é 5 e x. Mas agora vamos analisar bananas por macaco. Aqui a gente tem 25 bananas para 10 macacos. Se a gente fizer essa divisão, é como se cada macaco comesse 2 bananas e meia. Nessa situação, a gente tem 10 bananas para 5 macacos. Então é como se cada macaco comesse apenas 2 bananas, certo? Fiz a divisão. E aí, esse problema agora é um problema de regra de 3 simples. Só que você ainda tem que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu tenho mais tempo, cada macaco consegue comer mais bananas, certo? Então, se o tempo aumenta, o número de bananas por macaco também vai aumentar. Então, eu consigo extrair daí que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu vou fazer essa divisão. Então, 2,5 está para 2, certo? Que é essa fração aqui. Da mesma forma que 5 está para x. E aí, quando você faz essa conta, você vai descobrir que o x tem que ser 4 minutos. Essa seria a nossa resposta. E você, claro, chegaria na mesma resposta se utilizasse os métodos para resolver uma regra de 3 composta, tá? Então, o objetivo aqui é só te mostrar essa transformação para você ver que também chega no mesmo resultado. Beleza? Então, feito esse exemplo, vamos fazer um exemplo mais sofisticado. Então, nesse outro exercício, diz o seguinte. Uma impressora a laser funciona 6 horas por dia durante 30 dias e produz 150 mil impressões. Em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras, funcionando 8 horas por dia, produzirão 1000 impressões? Então vamos ver quantas informações a gente tem aqui. Talvez não seja tão óbvio, mas a gente tem aqui
4 informações diferentes. A primeira informação é a quantidade de impressoras. Então, eu vou colocar aqui quantidade de impressoras. Depois a gente tem as horas trabalhadas, os dias trabalhados e as impressões feitas efetivamente. Então, na primeira situação, foi uma impressora só que trabalhou durante 6 horas por dia em 30 dias e ela imprimiu 150 mil cópias. Agora, na segunda situação, a gente tem 3 impressoras dessas trabalhando 8 horas por dia. Ele quer saber em quantos dias elas imprimiriam 1000 cópias. Então, é um problema mais sofisticado, tá? E aí, claro, para transformar isso em uma regra de 3 simples, eu tenho que ter 2 grandezas só envolvidas. Aqui a gente tem 4. Então, eu precisaria fazer 2 transformações. Então, vamos lá. Aqui você pode sempre partir para o que você acha que seria mais intuitivo para você. Então, vou fazer uma nova tabela. A primeira grandeza que eu vou mexer, que eu vou criar, vai ser uma grandeza chamada tempo. O que seria o tempo? Vou até escrever aqui, ó. Veja que quando eu tenho horas trabalhadas em cada dia e a quantidade de dias, eu consigo calcular o tempo total necessário para que esse trabalho tenha sido feito. Então, ou seja, eu consigo resumir essa informação de horas e dias em uma única informação, que seria o tempo total gasto. Então, como é que a gente faz isso? A gente multiplicaria, né? Então, 6 horas em 30 dias, isso é 180 horas. E aqui embaixo, por mais que tenha uma variável, é o mesmo conceito. Então, o total de horas trabalhadas seria 8x. Beleza. Feito isso agora, eu copio as outras grandezas. Beleza. Agora eu vou fazer uma segunda transformação. Para essa segunda transformação, a gente vai criar uma outra grandeza. Então, a gente mantém a grandeza tempo. Eu vou colocar aqui 180 e 8x. E agora a gente precisa pensar como é que eu relaciono quantidade de impressoras com impressões. A gente pode pensar algo parecido com o que a gente pensou no exercício anterior. Quanto que cada macaco come, né? Aqui a gente pode pensar quanto que cada impressora imprime. Então, aqui eu sei que uma impressora imprime 150 mil. Então, são 150 mil impressões por impressora. Aqui já no caso, essas 100 mil impressões foram feitas por 3 impressoras. Então, eu posso calcular quanto que cada impressora fez. E aí eu vou ter meio que uma produção de cada impressora. Isso pode virar uma única grandeza. Então, eu vou colocar aqui as impressões dividido pela quantidade de impressoras. Então, nesse caso, na primeira situação, continua 150 mil. E na segunda situação, eu tenho que dividir o total de impressões pela quantidade. Então, é 100 mil dividido por 3. E aí, a gente chegou numa situação que é uma regra de 3 simples, tá? Lembrando que você deve analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Também é simples aqui, né? Quanto mais tempo eu tenho disponível, mais cada impressora consegue imprimir, certo? Então são grandezas diretamente proporcionais. E aí, feito isso, a gente monta a expressão. Então, 150 mil dividido por 100 mil dividido por 3, isso é igual a 180 dividido por 8x. Então, a gente pode cortar um monte de zero aqui, né? Esse 15 com o 10 vai ficar 3 e 2. Então, essa fração vai ficar 9 sobre 2, 180 por 8x. 180 com 9 sobra 20. 8 com 2 vai dar 4. E aí, então, daqui a gente conclui que o x tem que ser igual a 5 dias. Tudo bem? Por isso que é importante a gente sempre saber o que seria o x. E aí, logo de início, a gente já denomina quem vai ser o x. Olhando aqui, a gente sabe que é a quantidade de dias necessário para fazer esse trabalho nessas condições. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Não existe necessariamente uma regra exata para você transformar a regra de 3 composta em regra de 3 simples. Vai muito da interpretação do problema. E é bom que você, pelo menos, treine a fazer isso. Não que você tenha que aplicar isso nos exercícios que for fazer, mas se você pelo menos entender como é que faz, praticar alguns, é útil para você realmente entender o problema. Se você conseguir fazer essas transformações, você está realmente interpretando o problema
Isso vai aprofundar ainda mais o seu aprendizado em proporções. Beleza? Então, se você curtiu, não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal também. E claro, deixar algum comentário se ficou alguma dúvida ou se esse conteúdo foi relevante para você. Beleza? Então era isso. Um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.